Fala, galera. Então, vamos começar, né? Nossa aula de hoje. Boa noite para todos. Então, nossa aula de hoje nós vamos falar aí sobre os arrays, né? Vocês já dominam, já conhecem, mas aqui a gente só vai fazer uma revisãozinha e o nosso foco vai ser criação de arrays de objetos, né? E aí a gente já vai entrar nesse tópico aí de discussão. Mas eu queria começar a aula de hoje, né, com um convite aí. Então, a partir de amanhã, a gente vai começar as apresentações da WikiIT, né? Demorou um pouquinho, tá, para sair a programação, porque, né, a gente estava ajustando, entrando em contato com o pessoal, com os palestrantes. Então, agora está tudo certo. Se vocês quiserem se inscrever aí por esse link, event3.com.br/WikiIT 2020. As transmissões, elas vão ser feitas pelo canal do YouTube, né, da revista TI Hoje, e o chat a gente vai estar utilizando o Discord para, né, a gente fazer essa parte de interação, de perguntas, né, de dúvidas. Então tudo vai ser feito lá pelo Discord. Então tá aí o convite. Eu já coloquei esses links também lá no Google Sala de Aula, né? Então, se vocês quiserem depois, é só dar um pulinho lá na sala de aula e clicar nos links. E aí, a partir de amanhã, a gente começa o nosso evento. Para não passar em branco, né? Então vai ser 100% digital, inscrições 100% gratuitas também. Então participem a partir de amanhã. Então as aulas vão estar acontecendo no horário normal, né? Das 19h20 até as 20 horas. Então a gente vai finalizar a aula 10 minutos antes para permitir que vocês, né, assistam aí as palestras. Então, a depender do dia, tem dia que vai ter uma palestra, tem dia que vão ter, né, duas palestras. Então, são palestras pequenas, 50 minutos, com 10 minutos aí para perguntas e interação. Beleza? Então, tá aqui o cartaz do evento, o professor Leonardo, o coordenador do curso, né? Ele fez. As informações estão lá no Google Sala de Aula. Beleza? E o que danado é um array, né? Então, um array é uma coleção ordenada de dados, né, de informação, de valores. Então, vocês até então estão acostumados aí com os arrays que armazenam caracteres, né, que é a string, teoricamente. Mas, aqui a gente vai ver que não somente você pode estar armazenando caracteres, mas você pode estar, né, incluindo também valores primitivos, objetos, pode ter array de array, né? Dá um nozinho aí, né? Na mente da gente, né? Dá meio que uma bugada, mas é possível. Todos os valores de um array, ele deve ser do mesmo tipo. Então, se a gente declarou um array, né, do tipo inteiro, que ele vai armazenar inteiros, então todo o tipo que vai ser armazenado ali é do tipo inteiro. Se ele for de um tipo char, então toda informação, né, armazenada tem que ser um caractere. Se for valor binário, então, né, e o array, na verdade, é um objeto. Então, a gente vai ver que o que a gente armazena, na verdade, é o endereçamento de memória. Então, se a gente botar para imprimir, né, não o que tem dentro do array, mas imprimir a posição do array, o que ele vai exibir para a gente lá é um número hexadecimal. A gente pode fazer uns exemplozinhos, testes aqui, para mostrar para vocês. Então, os arrays, eles são armazenados em uma determinada localização, né, da memória do computador. Cada localização ela pode ser referenciada de forma individual através do seu índice. Então, aqui a gente tem um índice que começa do número 0, né, e vai até um número n aí. Então, geralmente, é um número inteiro, né, que a gente controla o índice do array. Então, o array ele funciona da seguinte forma. Na posição 0, a gente precisa ter o endereço de memória da posição 0, do índice 0. Uma vez a gente tendo essa informação, a gente tem acesso a todos os endereços de memória subsequentes aí. Então, isso significa, por exemplo, que é possível a gente estar armazenando, né, 5 valores do tipo int em um array sem estar precisando declarar 5 variáveis. A gente declara um array somente e aí, né, a gente inclui essas 5 informações, né, 5 valores inteiros em cada uma
das posições. Então, tem um pequeno exemplo aqui, né? Vamos começar com o nosso primeiro exemplo da noite. Então, aqui a gente tem um tipo, ó, se é inteiro, se é, né, double, float, char, se é um próprio objeto. Então, a gente vai ver, a gente está implementando a conta bancária, né? Então, a gente pode ter um array do tipo conta bancária, onde a gente vai estar armazenando contas bancárias, né, no nosso array aí. Então, tem os elementos aqui, tá? Então, geralmente, esse cara, a gente declara, né, esse mapeamento, mas na sequência, quando a gente utiliza o new aqui, a gente declara quantas posições terão naquele array. Assim como a variável, ele precisa ter um nome único, tá? Ele não pode, né? Você não pode ter dois arrays com o mesmo nome, né? Então, todas aquelas regrinhas que a gente viu para variáveis, a alocação de variáveis também se aplicam aqui para o array. Então, no nosso caso aqui, a gente vai ter um array chamado Billy, que ele vai ter, né? Ele vai estar armazenando aí 5 posições inteiras, né? 5 variáveis inteiras. Beleza? Então, esse cara aqui, a tradução, né, ou a representação visual que a gente utiliza é como se fosse, né, uma tira de informação aqui, né, começando do índice 0 até o 4, ou seja, 5 posições, e a informação que vai ser armazenada em cada um dessas posições vão ser valores inteiros, tá? De 0 a n. Beleza, galera? Então, quando declaramos um array, ele será inicializado. Porém, seu conteúdo ele vai estar permanecendo indeterminado até que a gente defina que os valores vão estar sendo armazenados lá. Então, em vez da gente chegar em int billy é igual a new int, né, 5 aqui, a gente pode declarar e inicializar os valores que vão estar sendo armazenados no nosso array. Então, no caso aqui, na posição 0, a gente vai ter o 16. Na posição 1, a gente vai ter o número 2. Na posição 2, a gente vai ter o 77. E assim sucessivamente. Então, a representação, né, física aqui, visual, ela vai estar sendo mapeada, né, com as informações sendo guardadas, né, na posição em uma sequência. Tudo tranquilo até aí, galera? De boa, né? Nada de novo até então. Então, a gente tem aqui um byte B, né? A gente pode ter uma array de bytes. Então, aqui eu tenho o tipo, né, do meu array, que ele vai estar armazenando, né? A informação vai ser um byte, seguido aqui dos colchetes e um nome identificador único. A gente pode ter também arrays que são que eles possuem multidimensões. No caso aqui, esse array ele é bidimensional. Então, se lembram aí de álgebra linear, as matrizes? Então, aqui a gente tem linhas e colunas. Cada representação dessa, né? Então, em vez da gente ter somente uma tira, a gente pode ter um conjunto aí de tiras. Então, no caso aqui, esse array da gente, ele vai ter 2, né? E aqui são 3 colunas. E aí seria 3 colunas. Beleza, pessoal? Então, no nosso caso, né? No nosso banco, se lembra? Se lembram, né? A gente tem aqui o objeto, né? Do tipo conta. E eu estou dizendo que eu vou ter um array do tipo conta. E aí eu vou estar chamando esse array de contas com S, né? Então, geralmente eu gosto também de colocar assim, tipo um DB, porque, querendo ou não, o array é uma introdução, um início do conceito de base de dados, né? Ou banco de dados. Então, a gente vai poder estar armazenando aí um conjunto de informações, no caso, objetos. Como é que a gente cria, né, um array? Então, os arrays eles não precisam ser inicializados, tá, no ato de criação. Quando isso não acontece, qual é o valor que vai estar atribuído lá no array? Nulo.
Justamente. Então, quando a gente não define, né, a gente vai ter lá atribuído null. Então, porém, a gente precisa especificar o tamanho, né? O tamanho do array a gente precisa definir, tá? Então, os arrays, eles têm um tamanho fixo, né? E uma vez criando-se esse array, ele não pode crescer nem diminuir. Aquele número é fixo. A gente reserva aquele espaço na memória ali, tá? Então, muitas vezes não tem informação. Vamos supor, nesse caso aqui a gente tem um buffer com 1024 posições, né? 1024 bytes. Então, esses 1024 aí, ele está alocado lá na memória. Mas vamos supor que a gente só guardou informações em 3 posições. Porém, o restante, né, do espaçamento, ele continua reservado. A gente pode ter também uma rede de strings, tá? Que nesse caso aqui a gente chamou de linhas, né? Então, nesse caso aqui, ele vai ter 50 linhas, né? Então, em cada posição do array a gente vai estar podendo armazenar uma string, como se fosse um texto aí. Como é que a gente acessa, né, o array? Então, em qualquer ponto do programa que o array for visível, a gente consegue estar acessando os elementos de forma individual. Então, a gente tem aqui Billy, né? Billy, a gente tem um índice do 0 ao 4, sempre inicializa com 0. Não sei se vocês perceberam, mas nossas aulas, né, a gente começa com a aula 0, que é já fazendo, né, uma arremetendo ao conceito de array. É tanto que o professor Cláudio falou assim, só quem é de computação que vai entender porque você chama de aula 0, sua primeira aula. Né? Então, o primeiro índice, ele sempre começa com 0. Então, no caso aqui, se a gente quiser atribuir, né, um valor em uma determinada posição, no caso aqui, Billy 2, então a gente vai estar guardando 75, né, na posição 2 do nosso array. A gente pode também atribuir, né, o valor de uma determinada posição a uma variável inteira. Então, no caso aqui, na segunda linha, a gente tem o A, né, recebendo Billy 2. Qual é o valor que vai ser armazenado em A? 75. Justamente. Então, A vai estar armazenando 75. A gente pode também atribuir uma variável, o valor de uma variável, em uma determinada posição do array. Então, no caso aqui, Billy 0 vai estar recebendo A, ou seja, vai estar recebendo o valor que está sendo armazenado em A. Aqui no caso também ficaria, ó, 75. Beleza? E é possível também que a gente realize operações com os valores que estão armazenados no array. Então, no caso aí, a variável C, ela está recebendo Billy 2, né, que é 75, tá? Mais 5. Então, a gente vai ter aí 80 sendo armazenado na nossa variável C. Beleza, galera? Tudo tranquilo até aí? Tranquilo. Show de bola. Então, vamos avançando, hein? Qualquer dúvida, entre em contato. E o que é legal do array, que a gente também tem algumas funcionalidades ou uns métodos pré-implementados que a gente pode estar utilizando em conjunto, né, com o array. Assim como a gente fez na string, a gente consegue fazer aqui também. Um dos mais utilizados é o length, que ele vai dizer qual é o comprimento daquele determinado array. Então, aqui no caso, a gente consegue verificar, ó, se o tamanho das contas for diferente de 2, a gente consegue executar essa condição aí. Beleza? Então a gente vê alguns exemplos mais para frente na parte prática de como que a gente pode estar recebendo e utilizando essa informação. A gente pode utilizar em loops também, no for, né? Isso é bem útil no for, né? Você vai ter Justamente. parar antes ou então do tamanho do array. Justamente. Você vai da posição 0 até o tamanho total, né? Que é o length, ou o comprimento. Né? Isso que é bem interessante. Beleza, galera? Então a gente tem a declaração aqui, ó, de um array de inteiros, né? Quantas posições? 100 posições, né? Então vai de 0 a 99, né?
Então, a gente tem um for que ele vai do zero, que é o índice zero, né, do array, até o tamanho total do nosso array, que no caso aí seria, né, 99. Então, a gente faz o incremento, então a gente pega, primeiro loop, né, o valor de zero, né, do índice zero, então a gente vai ter aí 0 vezes 2, vai ser armazenar 0. Depois a gente roda o loop, né, soma 1, aí na posição 1, 1 vezes 2 é 2, e assim sucessivamente, ou seja, esse array ele vai estar armazenando múltiplos do número 2, né? A segunda opção, a gente pode declarar a variável e automaticamente inicializar os valores dela, tá vendo? Então esse cara vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posições, né? Eu vou voltar aqui. Beleza, galera? Então aqui embaixo a gente consegue ver, ó, posição 0 vai estar armazenado o número 1. Posição 1 vai estar armazenado o número 2. Posição 2 vai estar armazenado o número 4. Posição 3 vai estar armazenado o número 8 e assim sucessivamente. Beleza, galera? Então aqui tem alguns exercíciozinhos, tá, para vocês praticarem. Eu coloquei no Google Sala de Aula também um exercício avaliativo, que é um exercício simples, que é um dos exercícios que a gente tem aqui também, tá? Eu estou passando os exercícios, porque aí vocês praticam depois com calma, e a ideia é a gente rodar pelo menos alguns exemplos aqui, ok? Então façam esses exercícios para vocês praticarem aí. Matrizes ou array, né, multidimensionais, como eu disse, a gente consegue ter linhas e colunas, né? Então eles podem ser descritos aí como uma matriz de matrizes, né? Também é comum. Uma matriz bidimensional, ela tem duas dimensões. Então ela pode ser aí, né, imaginada como uma tabela de elementos. Então nesse caso aqui, Jimmy, ele vai ter 3 linhas, ok? E nessas 3 linhas a gente vai ter 5 posições. É como se a gente tivesse 3 arrays. Sacaram? Então tá aí a representação de Jimmy, tá vendo? Então são 3 linhas de 0 a 2 e 5 colunas, né, de 0 a 4. Então tem um exemplo aqui também, né? A gente tem lá Jimmy 1, linha 1, coluna 3. Então, linha 1, né, 0, 1, posição 0, 1, 2, 3. Então, Jimmy, a informação que a gente incluir aqui, vamos supor que a gente está dizendo que Jimmy é igual a 7. Então, essa informação de Jimmy, ela vai ser armazenada justamente aqui. Então, as matrizes, elas não são limitadas, tá, a 2 índices, a gente pode ter uma quantidade maior de dimensões, tá? Porém, tomem cuidado. O que acontece, ó? Tem esse exemplo aqui do calendário, ó. Então, a gente está armazenando aqui um século. Ó, as posições 100, 365, né, que são anos. Então, 100 de 100 séculos, 365 anos, 24, né? Então, tomem cuidado, porque essa combinação aqui, ela pode consumir, ó, até 3 GB de memória do seu computador. Então, a matriz ela é muito útil, porém, se você não utilizar ela de forma controlada, né, ela pode consumir aí uma quantidade de memória bastante relevante. Beleza? Inicializando aqui uma matriz bidimensional, então reparem, né, a gente tem que quebrar a nossa matriz em grupos, tá? Então a gente tem aqui 1, 2, 3, certo? E quantos elementos a gente vai ter dentro de cada um? 1, 2, 3 elementos. Então, essa é uma matriz de 3 por
3. Beleza? Aqui uma matriz tridimensional. Então, essa matriz tridimensional, eu quebrei ela em 3, né? Lógico que aqui, pessoal, o que acontece? Essa matriz, reparem que a gente tem as chaves, né? Ou seja, nós já estamos inicializando os valores, né? Os elementos que vão estar presentes em cada uma das posições. Mas ela vai ter, né, 3 linhas dentro de cada uma, tá vendo? Não são 3 linhas? 1, 2, 3 linhas. Dentro de cada linha, a gente vai ter 2 colunas. 1, 2, 1, 2. Tá vendo? Padrão. Então, aqui vai ser 2. E dentro de cada coluna dessa, a gente vai ter 1, 2, 3, 4 elementos. Então, se a gente não quiser estar inicializando todos os valores, a gente precisa dizer que 3 dimensões é igual a new int, e aí a gente bota esses valores com as 3 posições. Beleza? Que aí no caso seria 3, 2 e 4. Sacaram aí? E aí, se a gente fizer dessa forma, a gente não precisa inicializar os valores. Uma vez não utilizando nesse contexto, obrigatoriamente a gente precisa estar definindo todos os elementos que vão estar na matriz. Beleza? Mais alguns detalhes, né? Então, as matrizes multidimensionais, elas são apenas uma abstração, tá? Para os programadores. É possível a gente obter o mesmo resultado utilizando uma matriz simples. Então, por exemplo, se lembram de Jimmy, que a gente tinha uma matriz com 3 linhas e 5 colunas? Então, basta multiplicar 3 por 5, é uma matriz linear com 15 posições cada uma. A única coisa que muda de um para o outro é a forma de organização, tá? A forma como a gente vai estar, né, guardando e, né, representando a informação. Beleza? Então tem aqui um exemplo de array bidimensional, né? Então esse array ele vai ter 1, 2, 3, 4 linhas, não é isso? Então aqui seria 4. E em cada uma das linhas a gente tem, ó, 2 elementos. 1, 2, 1, 2. Então 4 por 2. É uma matriz 4 por 2. Então a gente tem aqui um exemplo, ó, são 4 linhas seguidas de 2 colunas cada. Beleza? E aí, professor, como é que eu faço para rodar um loop para conseguir preencher as informações? Então é simples. Aqui a gente está utilizando, ó, um loop com um for aninhado, um for dentro do outro. Então o primeiro for ele vai estar rodando, né, a quantidade de colunas, tá vendo? Vai de 0 a 4. E o segundo for ele vai estar rodando a quantidade de elementos de 0 a 2. Então aqui dentro a gente tem um posicionamento, ó. Deixa eu tirar aqui. A gente tem um posicionamento aqui do i, tá vendo, ó? Então aqui o i é a nossa linha, né? 0, 1, 2, 3, 4. E o j é a nossa coluna, que vai ser o 0 e o 1. Beleza, galera? Dúvidas? Tudo tranquilo aí? Então tem alguns exercícios também, tá? Com arrays bidimensionais ou multidimensionais. Mais alguns exercícios para vocês fazerem, então vai estar disponível lá na página, beleza? Então os arrays eles podem ser aí passados como parâmetro para as funções. Então essa é uma das grandes vantagens, porque quando a gente passa um array como parâmetro, a gente só passa o endereço de memória. A gente não precisa passar toda a informação. Então o nosso programa ele fica muito mais prático, né? Consome uma quantidade menor de memória. Então, em Java aí não é possível passar o bloco de memória inteiro. A gente só passa o endereço de quem? De que posição do array? Ninguém? Jan, 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 jan. Qual é o único array que a gente precisa ter conhecimento para poder conhecer e saber todos os outros?
Qual é a posição? Posição 0, professor? Justamente. Então, a partir da posição 0, a gente consegue ter acesso a todas as outras posições no nosso array. Então, quando a gente passa uma matriz como parâmetro, então, no caso aqui, a gente tem uma função void, nós estamos passando aqui um array de inteiros, né, args. Então, quando a gente passa, então aqui eu criei, ó, myArray, né, que é do tipo inteiro, então bate com o tipo de procedimento. Então aqui a gente chama, né, a gente passa o myArray como referência para o nosso método lá em cima. Então, quando a gente está passando o myArray aqui, a gente está passando somente a posição 0, o endereço de memória da posição 0. Uma vez feito isso, o nosso método ele já sabe qual é a posição inicial, e aí a partir daí a gente consegue alcançar, ou né, a gente consegue acessar as informações que estão nas outras posições da memória. Bem inteligente, né, essa solução aí. Então, o nome de um array, né, desacompanhado de colchetes, representa o endereço de memória aonde o array, né, ele foi armazenado, no caso ali na sua posição inicial, que no caso seria a posição 0. O nome de uma variável simples, ela vai estar representando o valor nela contido. Então, o nome de um array representa aí o seu endereço de memória ou a sua posição, né, inicial ali na memória. E a partir daquela posição inicial, a gente consegue verificar os demais. Então, essa é a passagem por referência, né? As matrizes são consideradas um tipo de dado que é muito grande, né? Então, em Java existe uma única cópia do array na memória. E aí, feita essa única cópia, a gente consegue repassar, né, essa informação da posição inicial. Sendo assim, os valores não são passados, né? Os valores que estão contidos dentro do array, eles não são passados, somente o seu endereço de memória inicial. Então, o que ocorre aí quando o endereço de memória é passado para uma função como argumento, né? Então, a função usa esse endereço para estar acessando, né, a posição 0, tá, do array, e as alterações que forem feitas no array pela função, na verdade, ela está sendo feita no array original, né? Porque como a gente está utilizando uma memória única, né? E a gente passa aquela posição, ó, o endereço do meu array está justamente aqui. Então, quando a gente altera através do método, indiretamente, a gente vai estar alterando na memória. Beleza? Tudo tranquilo aí? Tudo de boa? Mais alguns exercícios aí, ó, para vocês, né, praticarem. Sequência de caracteres. Então, o uso mais comum de arrays unidimensionais até então, né, que vocês vêm atuando, é justamente como string, né, ou uma array de caracteres. Então, em Java, tem um conjunto de implementações, né, uma string é definida como um array de caracteres e ela sempre termina ali com um número 0, né, um número nulo, perdão, que é o /0. Então, toda string ela é finalizada, a última posição, né, do array é /0. Então, o exemplo aqui, a gente tem lá Jenny, no caso ele foi criado aqui como um array, né, de caracteres, mas no Java poderia ser string, né? Então, a posição, os elementos são armazenados no array, ó, hello, e no final ele bota, né, um null lá, que representa o /0. Beleza, galera? Então, tem mais alguns exercícios aqui, se eu não me engano, o exercício avaliativo é esse cara aqui, ó, tá? Então, para vocês brincarem, né, façam lá. É bem simples, só tem, eu acho que 1, 2, 3 métodos. Se eu não me engano, eu tirei esse último aqui para mudar as posições. Então, só vão ser 3 métodos para vocês fazerem, né? Bem prático. Tem alguns outros exercícios que eu estou pensando em talvez gravar um vídeo com alguns deles aqui, só para a gente ter um conteúdo a mais, né? E para finalizar, né, a gente vai ter uma coleção de contas, tá, com array. A gente vai criar uma classe, que é a parte prática que a gente vai fazer hoje. Essa classe vai estar guardando as contas, né, em um array de contas, tá? Então, para isso, a gente vai ter que criar um construtor, vai ter que criar uns métodos para inserção, procura, remoção e por aí vai.
Beleza, galera? Tudo tranquilo até aí? Então, mais uma vez, né, o lembrete da WikiIT. Não se esqueçam, tá, de registrar lá, de fazer o registro no evento. Isso conta como atividade carga horária complementar, né, para conclusão de curso de vocês. Então, se inscrevam lá no evento, nesse link aí. Amanhã, a partir de amanhã, a gente começa, né, as transmissões lá no canal do YouTube e entrem aí no nosso Discord, né? A gente criou um Discordzinho lá para começar todo o processo e fazer toda a interação pelo Discord. Beleza, galera? Dúvidas? Tudo de boa? Aqui tá tranquilo, professor. Ô, professor, eu tenho uma dúvida só da segunda atividade lá que o senhor passou, a questão lá, a primeira questão sobre o nome, né? Como acessar escrever o nome completo, né? E escrever o nome e o último nome. Isso. Para resolver essa questão aí, eu coloquei uma dica lá para vocês, mostrando quais são os métodos da biblioteca string e como que você quebra aquela string e você captura e guarda essas informações. Então veja um linkzinho que eu coloquei lá no exercício, que é o link do Javadoc, que vai redirecionar você para os métodos que vão te ajudar a resolver essa questão. Eu também, eu cheguei a citar alguns métodos durante a aula. Então reveja lá a aula para você pegar mais algumas dicas, beleza? Beleza.